E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá. O tema de hoje é Paulo, discípulo ou discipulador? Você já se fez essa pergunta? Como é que nós mais lembramos de Paulo? Como um discípulo ou como um discipulador? Eu diria que na maioria das vezes a gente pensa nele como um discipulador. E aí eu quero trazer à memória o termo que nós falamos a respeito de discípulo, logo no comecinho do nosso curso, que é o termo matetes ou matetes, do grego, que diz que o discípulo ele nada mais é do que um aprendiz, um pupilo, um aluno. Por sua vez, o termo que dá origem à palavra discipulador é a palavra didáskalos, também do grego, que traduzida significa professor, instrutor ou mestre. Ou seja, há uma relação muito clara e muito direta entre matetes e didásculos, ou seja, o discípulo e o discipulador. E é óbvio que na nossa vida também, no nosso cotidiano, não tem como não haver essa relação, discípulo-discipulador. Então a gente vai falar um pouquinho disso na vida de Paulo. É muito normal, como eu disse, nós pensarmos em Paulo quando nós falamos de discipulado. É óbvio que, com exceção de Jesus, Paulo é talvez o nome que mais se destaca no Novo Testamento. Quando a gente pensa em discipulado, a gente sempre traz à memória a figura de Paulo. Mas a grande questão é, ainda que a gente pense em Paulo como um grande discipulador, um grande líder, será que a gente também consegue enxergar Paulo como um discípulo? Ou vamos inverter a pergunta. Se a gente costuma ver Paulo como um grande discípulo, será que a gente também consegue enxergar Paulo sendo um discipulador? E aí eu vou transferir essa pergunta a você. Se você hoje talvez seja um discípulo, será que você consegue se enxergar como um discipulador, liderando alguém? Enfim, então nós vamos trabalhar aqui 2 momentos de transição na vida de Paulo, e aí a gente vai seguir em frente então. O texto base, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou citar alguns trechos, mas o texto base é, a partir daqui, Atos capítulo 9. E aí a gente vai perceber então um primeiro momento de transição na vida de Paulo. O primeiro trecho que eu cito é capítulo 9, a partir do verso 3, que diz assim: Na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é? O Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Preste atenção, Paulo era um exímio conhecedor das leis e dos documentos da época. Mas era necessário Paulo ter um real encontro com Jesus. Ainda que Paulo vivesse, digamos assim, de forma contemporânea a Jesus, mas ele não tinha tido contato com Jesus. Nós não temos relatos disso. Ele não é tão velho, mas também não é tão novo. Então ele poderia sim ter tido contato com Jesus, um contato direto, mas nós não temos esse relato. Entretanto, era necessário que ele tivesse um encontro verdadeiro com Jesus. Imediatamente após isso, Atos capítulo 9, verso 6, diz que, levantando-se, ele entrou na cidade. E então o texto diz: ali dirão a você o que você deve fazer. Paulo tem um encontro com Jesus e Paulo de imediato passa a obedecer. Olha que interessante, ele era Saulo, perseguidor de cristãos, ele tem uma visão num caminho, numa estrada, cai com o rosto em terra, depois ele ouve a voz dizendo: eu sou Jesus que você persegue. Agora você faz o seguinte, você vai entrar nessa cidade e alguém vai dizer para você o que você deve fazer. De imediato, Paulo começa a obedecer aquela voz. Eu diria que é o processo de conversão acontecendo. E aí agora, o terceiro passo, então, Paulo, ele aprende a depender e confiar em Deus. Por quê? No versículo 7 diz assim: os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Saulo
um grande líder, um camarada que impunha respeito, por que não dizer medo, agora está sendo direcionado por alguém. Ou seja, Paulo está começando a aprender a depender e a confiar na voz de Deus. Na voz que disse, eu sou Jesus que você persegue. Então, um processo de transformação está acontecendo na vida de Paulo. Quarto detalhe, Paulo aprende a enxergar com outros valores. O texto, no capítulo 9, verso 17, diz assim: Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, no mesmo instante, umas coisas parecidas, como escamas, caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Quando Ananias diz assim, e aí, irmão Saulo? Tudo bem? Finalmente você chegou, eu ouvi uma voz que me mandou vir até aqui e colocar as mãos em você, e no mesmo instante as escamas caíram. E imaginem se fosse o Saulo antigo, quando as escamas caem dos olhos dele, ele vê um cristão na frente dele, ele já ia partir para a ignorância, partir para a briga, porque afinal de contas era o que ele fazia. Mas as escamas caem, ele vê Ananias falando de Deus para ele e tudo fica bem. Ou seja, o olhar de Paulo já estava sendo mudado também. Quinto detalhe, Paulo aprendeu agora a ficar junto com os seguidores de Jesus. O texto diz no verso 19 que depois então ele se assentou e comeu junto com os homens que ali estavam. Os homens que estavam lá em Damasco permaneceram com ele e ele se dispôs a estar com as pessoas que ele havia ido para perseguir. Ou seja, todo um processo de transformação na vida de Saulo. Isso, a gente pode dizer que Saulo agora então é um líder, um grande discipulador? Não. Todo este processo é um processo de conversão. Ele está deixando de ser perseguidor para se tornar alguém que vai ser perseguido também. Então ele ainda não se tornou um exemplo de discipulador, né? Ainda há um processo que está acontecendo, está mudando agora o status de Paulo de perseguidor para seguidor. Então Paulo deixa de ser aquele que persegue e passa a ser mais um daqueles seguidores, mais um daqueles que são os do caminho, aqueles que estão caminhando conforme a orientação de Jesus. E aí então aqui entra em cena uma situação que me parece um tanto quanto interessante. Se você ler aí o texto de Atos, vai dizer que Paulo ele começa agora a pregar a palavra. É muito comum de um novo convertido que quer pregar a palavra em todo lugar. Paulo começa a pregar, só que todos começam a se espantar. Tipo, como assim? Esse cara é aquele que perseguia. As pessoas se espantam. E aí Paulo passa a ser perseguido. Então perceba, Paulo era perseguidor, tem um encontro com Jesus, e aí agora ele passa a pregar a palavra, as pessoas começam a se espantar. Paulo passa a ser perseguido, passa a ser ameaçado, e até que chega um momento em que Paulo passa a ser rejeitado. As pessoas começam a olhar e falam assim, não, esse cara aqui eu não quero perto de mim. Qualquer momento ele vai mostrar quem realmente ele é. E aí então entra um processo agora de cuidado. Por que cuidado? Agora Saulo começa a passar de seguidor para discípulo. Entenda, Jesus tinha muitos seguidores, as multidões o seguiam, diz a palavra do Senhor. Hoje em dia a gente tem confundido um pouco isso, tem pessoas que dizem assim, eu tenho 7.000 discípulos, eu tenho 3 milhões de discípulos, contabilizando os seguidores que vão lá, que dão um like, que dão uma curtida na página e a pessoa acha que aqueles são discípulos e não são, são multidões. E muitas vezes acontecia isso. Então agora começa a ter uma nova mudança no status de Saulo. Atos capítulo 9, agora no verso 27, diz assim: Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte, em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. Percebam, até aqui Saulo,
vem pregando a palavra, mas ele não tinha ainda aceitação entre os próprios apóstolos, porque eles estavam sim com o pé atrás, com alguma desconfiança. Então é necessário um líder, um discipulador, alguém que vai se dispor a cuidar, e ele vem e fala em favor de Saulo. E ele testemunha, olha, eu tenho visto a vida desse rapaz mudar, eu tenho visto que a vida dele já é outra, eu tenho visto atitudes diferentes, e muitas vezes, lembram que eu tenho sempre falado que relacionamento é a base do discipulado. Você só vai poder falar em favor de alguém, em qualquer que seja a situação, se você tem relacionamento com essa pessoa. Do contrário, você vai dizer assim, olha, eu não posso pôr a mão no fogo por você. Quando nós conhecemos, a gente não coloca literalmente a mão no fogo, né? Mas nós referendamos esta pessoa. Barnabé faz isso e o discipulado faz com que a gente faça isso. Alguém vai ser encontrado em uma situação difícil e você vai poder dizer assim, não, peraí, essa pessoa eu conheço, eu tenho caminhado com ela, eu tenho cuidado dela e eu sei que a vida dela está num processo de mudança. Saulo então agora deixa de ser perseguidor, passa a ser seguidor. E agora ele deixa de ser só um seguidor e passa a ser também um discípulo. E aí agora começa então uma nova mudança na vida de Saulo. Atos capítulo 13 diz assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Percebam que Barnabé é o primeiro nome e Saulo é o último que foi acrescido, né? Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Eu tenho enfatizado Barnabé e Saulo porque faz todo o sentido. Primeiro vem o nome do líder, do discipulador. Então, Saulo havia se tornado um discípulo de Barnabé. Ele estava num processo de formação. Afinal de contas, ele tinha acabado de se converter. Fica aí uma dica para nós entendermos que o discipulado, ele também é baseado em processos. A gente não tem como pular etapas, e muitas vezes a gente vê a pessoa se converte numa semana, na outra semana está liderando o ministério, na outra semana é líder de algumas coisas, e a gente precisa ter um cuidado, porque o discipulado ele é estabelecido por processos. E o texto continua dizendo o seguinte, em Atos capítulo 13, versículo 49, diz assim: a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também os homens mais importantes da cidade, preste atenção agora, e começaram a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Perceba que agora há uma inversão. O nome de Paulo vem antes. Será que é um erro só do escritor? Não. Mais uma vez eu digo, o status dele está começando a mudar. E aí, a partir daqui, nós poderemos citar muitos textos onde você vai ler Paulo e Silas, Paulo e Timóteo. Ou seja, Paulo agora passa a configurar como aquele que lidera, aquele que é o discipulador. E aí, o que isso nos ensina? A vida de Paulo nos ensina que se você se dispuser a ser um bom matetes, ou seja, um bom discípulo, pode ser que você se torne um grande didáscalos, ou seja, um grande discipulador. Não dá para pular este processo. E muitas vezes nós temos visto pessoas se dando mal porque elas não querem ser discipuladas, não querem ser discípulos, querem ser discipuladores. Se nós temos Paulo como, óbvio, como eu disse, a exceção de Jesus, Paulo como talvez a principal referência de discipulado no Novo Testamento, a gente precisa entender que antes de se tornar Paulo o líder, o discipulador, aquele que escreveu muitas cartas, aquele que visitou muitas cidades, que iniciou muitas igrejas, ele primeiro foi um discípulo. Ele passou por um processo de conversão, ele foi cuidado por Barnabé, ele foi orientado, protegido. Imagine se Barnabé não aparece naquele momento, os apóstolos não iam aceitar Paulo entre eles.
provavelmente ele teria talvez desanimado, talvez ele teria ido para algum outro lugar, talvez para uma outra seita. Mas não, Barnabé apareceu, o protegeu naquele momento e falou a seu favor. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Então, quero concluir essa aula, queridos, dizendo o seguinte. Há uma frase do Dwight Lyman Moody que diz assim: eu não sei o que vai acontecer amanhã. Aliás, eu não sei o que pode acontecer antes do anoitecer. Assim, eu não consigo escolher por mim mesmo, tão bem quanto Deus escolhe por mim. Nós não temos a capacidade de escolher o melhor para nós. A nossa vontade necessariamente não é o melhor para nós. Que nós possamos deixar que Deus escolha para nós. Que Ele nos direcione, que Ele faça de nós discípulos e discipuladores ao seu tempo, sem atropelar processos, sem avançarmos sinais, mas que nós possamos estar sempre à disposição do Senhor. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima aula.